Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, que é o sininho, para que toda vez que a gente postar um vídeo, você tenha essa atualização de vídeos em tempo ali real, vai vir uma notificação para você ali, te informando como que está no sistema. Toda vez que algum cliente, alguém tiver uma dúvida sobre estudo de tráfego, a gente vai começar a postar aqui no canal, justamente para tentar sanar a dúvida de todos, tá ok? Vamos falar um pouquinho sobre a planilha, né? Essa planilha você vai entrar aqui com os dados básicos teu, então você vai colocar os dados da sua empresa, aqui você vai começar a preencher os dados do seu cliente, aqui você coloca algumas informações sobre o seu projeto e que tipo de sistema operacional você utiliza, se é um Office anterior ao 365 ou superior ao 365. A gente fez as duas configurações para tentar atender na melhor maneira possível todos os usuários. Aqui você vai entrar com informações do andar imediatamente abaixo, se ele é menor que 5 metros ou maior que 5 metros. Aqui você vai entrar no pavimento imediatamente acima. Lembre-se o seguinte, quando eu tenho um pavimento com um percurso inferior a 5 metros, eu consigo descontar 50% da população do pavimento imediatamente acima ou abaixo do principal. Aqui você vai entrar com os dados declarados do seu cliente. Às vezes o cliente fala assim, poxa, eu vou habitar meu prédio lá com 500 pessoas, mas seu estudo de tráfego fez um cálculo de 250. Poxa, o que eu vou fazer com essas outras 250 pessoas se a gente não preveu que o elevador fosse transportar aquilo ali? Nós vamos ter um problema sério que são filas nos andares, né? E principalmente no andar principal. Isso vai acabar trazendo transtornos relativamente grandes ali para o seu projeto de uma forma geral. Então, se atente com essas informações, tá ok? Depois que você entrou lá com as informações, você vai começar a preencher os dados da sua edificação. Vamos supor aqui que você tem um prédio com áreas com mais de 200 metros quadrados, ou então salas, né, nos seus andares com mais de 200 metros quadrados. Ou então você tem lá duas salas de 200 metros, por exemplo, você vem aqui, duas salas de 200 metros são 400 metros. Nos demais andares, a mesma coisa. Então, você vai pegar esta informação aqui, vamos fazer dessa forma para facilitar a nossa vida, né? Então, você tem lá andares com salas com mais de 200 metros. Você tem duas salas, por exemplo. Então, você vai colocar duas salas ali. Vamos supor que você tem uma sala única de 150 metros. Posso colocar ela aqui? Pode. Exatamente até aqui, ó. Áreas totais de escritórios com consultórios, né, com áreas maiores que 200 metros quadrados ou que ocupem todo o andar. Se sua sala ocupa todo o andar, você pode colocar os 150 metros aqui. Se você tem lá duas salas de 150 metros, você vai ter que colocar essas duas salas aqui e não mais ali. Então, você vai ter que colocar aqui os 300 metros, que são suas duas salas. E aqui não vai ter mais essa informação. Somente se atente com essas condições, né? Que é justamente para que você tenha um melhor estudo ali de uma forma geral. Se você tem lá vagas de garagens e esses elevadores vão atender essas vagas de garagem, se essa vaga de garagem é para uso exclusivo dos habitantes do prédio, ou seja, visitantes e habitantes do prédio, não tem problema. Você não precisa colocar essas informações aqui. Ah, poxa, eu vou alocar essas garagens, tem cinco andares lá de garagem, eu vou alocar essas garagens para outros usuários. Então, eu venho aqui e vou colocar aqui o número de vagas de garagem. Vamos supor que eu tenho 500 vagas ali. Eu vou colocar aqui as 500 vagas de garagem ali dentro da edificação. Se atentem a essas condições. A mesma coisa é restaurantes. Vamos supor que eu tenho uma vista linda, divina, maravilhosa lá no 31º andar. E eu vou alocar essa vista para um restaurante, tipo ali o Edifício Itália, em São Paulo, né? Então, você tem uma vista, pega praticamente todo ali o centro de São Paulo, toda São Paulo ali, e o Edifício Itália tem um restaurante lá em cima. Esse elevador ele vai ter que entrar no estudo de tráfego. Onde eu vou colocar essas informações? Eu vou colocar essa informação aqui, ó. Porque ele não está imediatamente acima, não está no pavimento imediatamente acima do principal, não está no principal ou não está abaixo dele. Ele está lá em cima no último andar. Então, vou colocar aqui os 400 metros de área de restaurante que tem lá em cima, por exemplo. Isso daqui vai entrar no estudo de tráfego. Só para vocês entenderem o comportamento disso, o que isso implica, vamos colocar aqui essa informação aqui, ó. Então, conforme eu vou colocando aqui as informações,
você pode ver aqui embaixo que ele vai alterando, bem aqui nesse campo, o número de passageiros, né? Então, conforme eu vou colocando essas informações aqui, ele vai alterando o número de passageiros da minha edificação. Vou supor que eu tenha 2 salas, né, de 200 metros, então 200 vezes 2. Se eu tenho 3 salas, né, eu vou colocar aqui as 3 salas de 200 metros e assim sucessivamente. Você vai vendo que vai alterando essas informações em relação ao número de passageiros. Ok? Eu coloquei essa informação aqui só para você ter uma visão clara de como que funciona isso daqui e o que ele vai implicando na parte de estudo de tráfego do seu prédio. Vamos voltar aqui para os 200 metros quadrados, né? Porque é justamente para que você... foi um estudo que nós já deixamos previamente preparado aqui para você entender. Depois que você colocou as informações, vai vir aqui, ó, a população declarada, aquela população que você fez o cálculo, e você vai ter, que você foi declarado pelo cliente, e a população calculada pelo sistema. Se o cliente declarou lá que ele vai habitar com 500 metros, lembra que eu comentei lá na frente que eu tenho que atender a norma? Então, o cálculo ele vai adotar lá os 716 pessoas, que foi justamente o que o sistema calculou. Ah, poxa, mas eu vou habitar lá com 1000 pessoas, né? Quando eu coloco aqui as 1000 pessoas, o próprio sistema vai começar a filtrar essa informação aqui para que a gente utilize a pior demanda no estudo de tráfego, justamente a pior condição, tá ok? Vamos voltar lá nos 500 pessoas, juntamente para você entender. Então, vem aqui e começa a colocar as informações. Então, eu vou colocar aqui, são 5 elevadores, são com capacidade, são 11 passageiros, eu tenho um percurso de 36 paradas, eu tenho um percurso de 75 metros. Como é planilha Excel, ela aceita fórmulas, tá? Então, você pode fazer da forma que você quiser aqui. Pode colocar a informação, ou pode vir aqui com uma informação já previamente calculada aqui do percurso. Aqui é a velocidade do elevador. Poxa, se eu colocar um elevador de 3,5 metros, fiz o cálculo de 3,5 metros. Se eu colocar um elevador de 4 metros, se eu colocar um elevador de 7 metros, 8 metros, então aqui vou definir qual a velocidade do meu equipamento. Vou definir o tipo de porta, a característica da porta, se a porta tem 800, se a porta tem 1100, se a porta tem 1000, qual o tamanho da minha porta. Então você vai começar a colocar essas informações aqui. Depois que você colocou todas essas informações, o sistema ele vai começar a calcular o cálculo de tráfego e vai te falar se está aprovado ou não, tá ok? Se você, por um acaso, colocou aqui que a velocidade, vamos alterar para 3,5 metros, ele vai te dar aqui uma condição não aprovada. Então, eu preciso colocar realmente um elevador de 4 metros para atender essa população de uma forma geral. Então, vamos lá, colocar 4 metros. Ah, meu cliente vai colocar lá 1000 pessoas. Vamos supor que seja isso, 1000 pessoas. Eu venho aqui, ó, você vai verificar que ele já não atende mais aquela demanda de populacional. Então, eu vou ter aqui um número de partidas por hora de praticamente 276. Lembre-se, aqui eu vou ter o número de partidas por horas possíveis para esse equipamento. Esse equipamento ele vai conseguir dar no máximo 181 partidas por hora. Com base no que tem aqui? São informações que a gente vai começar a preencher sobre as características do produto que a gente vai preencher ao longo de toda essa planilha. Tá ok? E isso aqui vai me dar algumas condições de funcionamento do equipamento. Poxa, se eu só consigo fazer com que esse elevador dê 180 partidas, eu consigo colocar um elevador de 276? Não, o elevador não vai conseguir chegar a 276 partidas. O que isso vai implicar? Que ele vai transportar uma parte da população e o restante ele vai transportar na próxima viagem. E isso aqui vai causando filas ao longo de todo o funcionamento do elevador ao longo do dia. Você vai ter um caos populacional dentro do seu prédio gigantesco. Então, muito atento quanto a isso, ok? Então, vamos voltar aqui para as 500 pessoas lá que o cliente declarou. Ou se ele não declarou nada, não marca nada e o sistema vai fazer todo o cálculo para você, ok? Então, nós fizemos aqui o cálculo, ele já passou com as condições ali do equipamento e vamos seguir em frente. Esse 180 partidas, a gente vai alterar lá na frente a característica do produto para fazer com que ele passe, tá ok?
ou seja, tempos de abertura e fechamento de portas. É o principal, aceleração, desaceleração. Essas informações vão fazer com que essa demanda aqui se altere para que a gente consiga fazer aqui. Lembre-se que qualquer elevador, o máximo que ele consegue dar em partidas por hora são 240 partidas por hora. Dificilmente você vai conseguir um elevador que dê mais que 240 partidas. Vamos aqui às demais informações. Então você vai ter aqui, é um equipamento, isso aqui faz parte do estudo de tráfego? Não, isso aqui para mim preencher uma memorial base. E ele vai me dar algumas informações básicas para o meu projeto. Então vem aqui, eu vou colocar esse elevador aí somente porta frontal, oposta a 180 graus, oposta a 90 graus e por aí vai. Se é um elevador convencional, se é um leito, se é um maca, se é uma cabina profunda. Então eu vou colocar algumas informações aqui. Quando eu vou usar um leito, um maca, uma cabina profunda? Quando minha caixa parece uma caixa comprida. Ela tem uma frente estreita, mas ela é extremamente comprida na sua profundidade. Tá? Então, normalmente o ideal é trabalhar com sistemas convencionais, porque é uma caixa mais quadrada e você tem um melhor fluxo de pessoas dentro da sua cabina, principalmente na entrada e saída de pessoas. Imagina um elevador tipo maca, a cabina cheia, aquela pessoa que está lá no fundo vai descer no próximo andar. Todo mundo que está na frente vai ter que descer do elevador para aquela pessoa que está lá no fundo conseguir sair. E assim sucessivamente, tá ok? Aqui você vai informar se o elevador ele tem ou não um acesso abaixo da caixa de corrida. Por quê? Isso daqui é uma informação primordial para os fornecedores, tá ok? Então, vamos trabalhar aqui que o elevador não tenha um acesso abaixo da caixa de corrida. Então, eu vou definir aqui se é um elevador com casa de máquinas ou um elevador sem casa de máquinas. Se lá na frente, se lá atrás a gente definiu, né, que era um elevador, por exemplo, de 2,5 metros, ele não vai me dar a condição aqui por causa justamente do cálculo proporcional. Ele não vai me dar essa opção aqui, porque ele já está começando a limitar algumas condições aqui do estudo de tráfego para a gente, tá ok? Vamos supor que eu tenha, vamos voltar aqui nos 4 metros, né? 3,5 metros, se eu não me engano, ele já tem aqui opções para fazer sem casa de máquinas. Então, vem aqui, ó, ele já tem a opção sem casa de máquinas, tá vendo? Só que lembre-se, ele 3,5 metros ele não passa no estudo de tráfego. O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que aumentar a quantidade de elevadores. Então, eu vou ter que colocar aqui 6 elevadores para fazer com que o sistema passe. Poxa, mas eu tenho caixa para 6? É uma caixa a mais, é uma área a menos vendável dentro da sua edificação. Aí você vem aqui a velocidade. Poxa, a velocidade eu só tenho 3,5 metros. Lembre-se, eu alterei aqui para as questões anteriores, eu tenho que vir aqui alterando as demais subsequentes. Tudo bem? Essa planilha, ela não tem nenhum tipo de Visual Basic para fazer zerar essas informações, porque tem muita gente que tem muita dificuldade com Visual Basic. Então, principalmente na parte de aprovações ali para funcionamento do Visual Basic. A gente fez uma planilha justamente para atender a todos, ok? Então, ela não tem nenhum tipo de Visual Basic para fazer zerar esses campos que automaticamente a gente vem preenchendo anteriormente e zerar os posteriores. Então, aqui, como eu defini que é um elevador sem casa de máquinas, eu não tenho mais essa condição de velocidades superiores. Se eu colocar com casa de máquinas, eu vou ter aqui outras opções. Poxa, eu calculei com 3,5 metros, mas eu quero um elevador de 4. Você vai colocar aqui a demanda que o seu cliente estiver desejando ali no momento. Tá? Capacidade, preciso colocar para 4 metros? Não, não preciso. O 3,5 metros aqui tenderia. Ou eu diminuo lá a quantidade de elevadores. Com isso eu consigo mais áreas para que o cliente ele consiga vender aquele espaço. E é onde ele ganha dinheiro. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, são 5 elevadores, 4 metros por segundo. Ok? Vem aqui preencher qual a capacidade do elevador. Poxa, ele passou com 12. Vamos tentar com 12. Passou com 11, né? Se eu não me engano. Passou com 11, ó. Passou com 11 passageiros, tá? Lembre o seguinte, se a norma falar para mim, olha, você vai fazer com que o sistema passe, tá? Por motivos de conforto, eu posso ampliar essa cabina para onde eu quiser. Mas se eu chegar aqui e colocar 13 passageiros aqui, você vai verificar que a tua cálculo de tráfego começa a dar como negativo. Então,
Aqui eu estou fazendo um cálculo de tráfego para fazer passar. Para fazer passar, eu precisaria de 5 elevadores de 11 passageiros. Agora, por motivos de conforto, eu posso colocar o elevador que melhor me atenda. Posso colocar um elevador de 13? Poxa, eu quero um elevador maior, quero um elevador de 15. Não tem problema, você vai colocar as informações que você melhor atenda a sua necessidade. Tá ok? Você vai colocar as informações dos pavimentos, porque esse if na frente. O if na frente porque eu estou colocando sinal de menos aqui. Senão o Excel não deixa que a gente coloque essa informação. Aí eu quero descrever aqui o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, né? Aí o 1, o 2, o 3, o 4, posso? Posso. Você pode colocar como você preferir aqui, tá ok? O ideal é que fique dessa forma. Pelo menos os negativos, os que estão abaixo do principal, sempre negativos, acima do principal, sempre positivo. O pavimento principal é o pavimento de acesso. Isso aqui é para atender a norma de acessibilidade, tá ok? Posso colocar 5S aqui? Não, gente, não pode, porque a norma é clara. É negativo abaixo do principal, positivo acima do principal. Mas eu quero identificar dessa forma. Não tem problema, você identifica da forma que você melhor desejar. Só que aí você vai estar fora de norma. Tudo bem? Então, colocamos aqui as informações. Não aplicado, porque eu não estou colocando porta opostas. Então, sendo que a gente colocou aqui somente frontal, se eu colocasse porta opostas, eu teria que marcar aqui quais são os andares com portas opostas. A gente não tem porta oposta nesse equipamento, somente frontal, então vem aqui com as informações. Conforme eu vou preenchendo lá, vai me aparecendo algumas condições. Então, qual que é a altura da minha cabina? Vamos colocar uma altura de cabina de 2,5 metros. Tem fabricante com 2,700? Tem fabricante com 2,700. Tem fabricante com 2,5, tem fabricante com vários tipos de tecnologia, tá? Aí você vem aqui, o tipo de porta. Qual porta que você tem aqui? Eu quero uma porta de 2,10 metros. Você vai verificar que ele já começou a preencher algumas coisas aqui para baixo. E já começou a marcar para mim alguns campos em amarelo. Por quê? Conforme a gente vai preenchendo a planilha, ela vai começando a me dar algumas características do produto. Poxa, qual que é a sua frente de caixa mínima? Isso aqui é o que define a maior quantidade de fabricantes. Então, os fabricantes eles me deram algumas informações e essas informações foram compiladas na planilha. Automaticamente eu tenho algumas informações preliminares aqui. Poxa, a caixa mínima 2.450, a máxima 2.780. Lembre-se, se eu trabalhar no mínimo e no máximo, eu vou ter que ter uma caixa extremamente prumada. Porque se você... Lembre o seguinte, isso aqui é o máximo de tamanhos de fixações de guia que eu consigo colocar. Isso aqui é a menor fixação de guia que a gente consegue colocar. Se você colocou uma caixa de 2.440, você vai ter que descascar essa caixa de cima e embaixo para caber esse elevador ali dentro, porque ele não vai caber. Poxa, minha forma de prumada ficou torta. Poxa, o elevador não faz curva, então eu vou trabalhar com a prumada da caixa. A prumada da caixa é 2.400, tem que ser 2.450 como mínimo e 2.780 como máximo. Poxa, mas eu tenho espaço ali que deu 2.800. Você vai ter que fazer enchimento daquela caixa. Você vai ter que fazer uma viga estrutural para suportar aquela carga. Poxa, não tem como colocar calço atrás do grampo? Não dá. Por quê? Porque eu perco estrutura. Eu vou perder, eu vou ultrapassar o cálculo de esforço naquele grampo. Então, quando o elevador, por exemplo, entrar na segurança, ele corre o risco de escapar da guia. Se ele escapar da guia, o elevador cai. Então, a gente não pode fazer com que isso aconteça. Então, se atente muito bem a essa condição de frente e lado mínimo de caixa, tá ok? Então, poxa, eu vou fazer uma caixa prumada? Não vou trabalhar com esse risco. Então, vou trabalhar aqui com o risco de uma caixa de 2.500. Porque se eu der uma variação de 50 milímetros, são 5 centímetros para um lado ou para o outro, eu vou estar dentro do padrão. Poxa, vou trabalhar aqui em 2.780? Não vou trabalhar com 2.780. Eu vou trabalhar aqui com 2.700, né, como máximo. Por quê? Porque se a caixa variar para mais ou para menos ali dentro dos 2.780, eu estou garantido que eu vou conseguir colocar as guias lá dentro do elevador, eu vou conseguir instalar o elevador lá sem grandes transtornos, sem grandes custos adicionais futuros. Então, vamos trabalhar aqui com os 2.400, 2.500 aqui que a gente conversou, né? É um bom número,
ela está dentro do máximo do mínimo aqui e vou me atender essa condição. Lado de caixa. Lado de caixa, nós vamos ter aqui um mínimo e máximo definido aqui, ó, 250 a 2.460. Então, meu lado de caixa, vamos trabalhar aqui com os 2.200. Vamos trabalhar no mínimo, né? Porque se você tiver se essa caixa fechar por algum motivo para dentro dessa estrutura, ou seja, para dentro da caixa do elevador, onde o elevador vai ter que correr, a gente não corre o risco de ter que descascar isso aí futuramente. Poço. Poço é aquele abaixo, quando você está no primeiro andar lá embaixo, né? no quinto subsolo. Aí você tem um buraco ali onde você vai instalar o elevador. Lembre-se, 3.600 é a menor medida possível. Vamos trabalhar com essa condição? Não, vamos trabalhar com uma condição melhor, né? Vamos trabalhar aqui com os 4 metros, porque eu consigo atender um número maior de fabricantes. Última altura. Última altura você tem que tomar um cuidado extremo, principalmente quando o elevador é sem casa de máquinas. Por quê? Se o elevador for sem casa de máquinas, essa última altura, eles vão precisar para fazer fixações de gancho, fazer montagem dentro do passadiço. Se você faz uma última altura muito grande, você vai ter problemas na montagem. Então, e você vai ter que construir uma fixação de ganchos mais baixa dentro da tua caixa de corrida, dentro da última altura. O que é a última altura? Eu estou no último andar lá em cima, estou pisando no piso ali do último andar, lá superior. E aí eu vou para dentro da caixa do elevador e olho lá para dentro do buraco, vai ter um espaço lá para cima. Esse espaço lá para cima, ou seja, do piso desse último andar até aquela laje que está acima do posto do elevador, vai dar 6.250. Isso aqui é o meu mínimo. Então, se é o meu mínimo, vamos trabalhar com alguma coisa a mais, né? Então, vamos trabalhar aqui com 7 metros de última altura. A gente vai garantir que a gente não vai ter problema aqui de instalação do equipamento. Posso colocar aqui trabalhar com 6.500? Posso trabalhar aqui com 6.250? Posso. Só que 6.250 eu vou delimitar para alguns fornecedores. Tudo bem? Preenchi essas informações. Que ótimo, já me deu todas as informações aqui. Vamos supor que a gente vai colocar aqui eu não quero mais um elevador de 4 metros, eu vou colocar um elevador aqui de 7 metros. Ele começa já a me dar algumas complicações. Tá vendo? Porque ele já começa a precisar de um poço maior e de uma última altura maior. Então, se atente a essas condições, principalmente quando aparece essa condição amarela. Quando ocorrer itens grifados em amarelo, por favor, consultar o fabricante. Tá ok? Vamos voltar aqui para um equipamento de 4 metros por segundo. Vamos lá, preenchemos todo o sistema. Aqui eu vou colocar algumas informações adicionais ali sobre o meu estudo de tráfego, justamente para que essas informações adicionais elas apareçam nos relatórios que vão aparecer futuramente. Vamos lá. Nós fizemos aqui o preenchimento preliminar aqui de todo o estudo. Vamos lá, relatório de estudo de tráfego. O relatório de estudo de tráfego é justamente o quê? O documento que a gente vai imprimir para fazer as aprovações junto aos órgãos de fiscalização. Aquelas informações e observações que a gente criou lá na frente, elas vão aparecer aqui embaixo. Todas as informações sobre o estudo de tráfego vão aparecer aqui. Todas elas, sem exceção. Tudo aquilo que você preencheu lá para fazer o estudo de tráfego vai estar disponibilizado aqui nesse material. Lembre-se, aqui em cima está saindo o nome da sua empresa. Eu estou aqui com o nome da minha empresa, vamos voltar lá no formulário base. Vamos aqui falar que a sua empresa seja a empresa ABC. Vou colocar XYZ, né? XYZ, ok? Empresa XYZ, é o nome da tua empresa. Quando eu venho aqui em estudo de tráfego, a empresa XYZ ela vai começar a aparecer as informações aqui. O que você preencher lá vai aparecer justamente aqui, ou seja, você vai preencher lá os nomes da sua empresa, para que ela apareça aqui. E aqui os dados do seu cliente vão aparecer aqui. Qual é o nome do teu cliente e qual é o nome do edifício que você está fazendo esse estudo. Tá? E aí você começa a ter outras informações complementares aqui justamente sobre o seu estudo de tráfego. Ok? Isso aqui é o teu relatório de estudo de tráfego.
Memorial base. Memorial base, todas as informações que você preencheu lá na frente vão aparecer aqui. Então, vai aparecer nos dados da sua empresa, para que o fabricante consiga mandar para você a precificação daquele projeto, ou se você quiser que isso seja enviado para o seu cliente, ou para você e para o seu cliente, aí você define como você vai pedir para a empresa definir essas informações. Aqui o memorial básico a gente já conversou, né? Todas as informações que você preencheu lá na frente, elas vão vir preenchidas aqui, ó, totalmente completa, né? Então aqui é um memorial base para você mandar para o fornecedor para fazer a solicitação de orçamentário. Depois que você fez isso aqui, vamos para o estudo comportamental. No estudo comportamental, você tem algumas informações aqui que o sistema vai calcular para você. Lembre-se, o percurso é 175 metros. Se você tiver um elevador, chamadas consecutivas, o mesmo elevador sendo um elevador de 4 metros por segundo que a gente definiu lá na frente, o máximo que ele vai conseguir chegar é a 2 metros por segundo. Aí você fala assim, pô, tempo médio de entrada e saída de pessoas. O sistema calculou 3,6. Poxa, eu posso falar aqui que eu vou mexer na programação e mudar isso aqui para 3 segundos? Posso. Então, lembre-se o seguinte, as pessoas vão ter menos tempo para entrar e sair do seu elevador. Tá? Aqui você tem um sistema de operadores de alta performance ou baixa performance. Os fabricantes têm dois tipos de operadores de porta. Se você colocar um operador com uma performance um pouco melhor, você tem tempos menores de tempo para abertura e fechamento. Se você coloca aqui com um equipamento de baixa performance, eles vão ter um tempo maior para abrir e fechar a porta. Tá? Então, se atente a esse detalhe. Poxa, eu tenho um equipamento de alta performance. Vou pedir para o fabricante programar para 1 metro por 1 segundo aqui para abrir a porta. Vou pedir para ele fechar em 2 segundos a porta. Lembre-se, isso aqui você vai ter que consultar com o teu fornecedor se ele vai ter condições ou não de atender esses tempos que você está pré-definindo aqui. Por quê? E aqui já estamos trabalhando com o tempo que a gente conhece no mercado, que tem operadores que fazem esse tipo de performance. Menores que essa, você vai ter problemas consequentemente. E lembre o seguinte, esse estudo de velocidade de funcionamento dos equipamentos, dos operadores, a empresa já fez lá vários estudos para que ele trabalhe com esse tempo de atendimento e ele tenha uma boa performance e uma boa vida útil. Se eu começo a mexer nesses tempos aqui, por exemplo, para 1.8, eu vou diminuir a vida útil desse equipamento exponencialmente. Então, muito cuidado com isso. Está aberto para você fazer essas definições junto ao seu fornecedor, mas tome cuidado com a informação que você coloca aqui. E lembre-se, lembra que a gente comentei lá na frente lá sobre o fluxo de funcionamento do equipamento? Então, ó, número de partidas por hora possível, 237. Então, por mais que a gente mexa aqui, você não vai conseguir dar mais que 237 partidas por hora, a não ser que você comece a mexer na altura do teu prédio. O que significa isso? Então, vamos falar que a minha distância entre andares não seja mais os 5 metros que eu pré-defini aqui, seja de 3,5 metros, por exemplo. Né? Então, se eu tenho um prédio mais baixo, se eu tenho um prédio mais baixo, eu vou ter um número de partidas por hora maior. Por quê? Porque esse elevador ele vai levar menos tempo para ir de um andar para outro. Então, muita atenção com as informações que você coloca aqui dentro dessa planilha. Ela vai te dar as melhores condições, ela vai te fazer o estudo de tudo que vai acontecer com o teu elevador, só que se você preencher alguma coisa errada, ela vai te trazer essa informação também de forma não fidedigna. Ah, poxa, com isso eu tive um menor tempo de performance. Né? Um percurso de 3,5 metros, eu vou ter vou conseguir atender uma menor velocidade, porque eu vou ter menos espaço para fazer com que o elevador chegue a um andar destino. Tudo bem? Sempre se atente a isso aqui. Você lembra, eu tirei aqui os 3 metros por segundo, automaticamente aqui o número de partidas por hora diminuiu.
ok? Ou seja, se eu deixar a configuração padrão, o meu elevador que eu instalar nesse prédio, ele vai conseguir dar no máximo 239 partidas por hora. Isso está mostrando toda a configuração, como que o teu elevador vai conseguir comportar. Poxa, chegamos a essa informação, fizemos o cálculo de tráfego, chegamos a todas as informações aqui. Ah, é um prédio existente? Eu tenho essas informações, eu consigo preencher. Se eu não tenho, deixa em branco, porque ele vai pegar um estudo comportamental básico de como funcionam esses equipamentos de uma forma geral. Ou seja, aqui é um estudo comportamental com base em outras situações que a gente pegou ao longo desses anos, que chegou com essas informações aqui. Depois que você fez tudo ali, ele vai te dar alguns relatórios, né? Então, o intervalo de tráfego do seu elevador é 40, a capacidade do intervalo de tráfego em 5 segundos são 26,83, né? Em pph máximo. Aqui o intervalo de tráfego você vai ficar com 33 segundos. Aí o pph do teu equipamento ele vai ficar em 198. O máximo que esse elevador consegue chegar a 239, né? E aqui vai te dar um gráfico comportamental do seu elevador ao longo do dia, tá? Então, um estudo comportamental do elevador na entrada da sua edificação, na saída e na hora do almoço, como que vai ser o comportamento do equipamento, ok? Isso daqui vai te dar uma visão clara de como o elevador vai funcionar. Você lembra lá na frente lá que a gente comentou sobre poxa, se o cliente informar 1000 pessoas aqui no teu prédio, seu cálculo foi 1000 pessoas, e eu fiz com um cálculo que não passe no estudo de tráfego, você lembra? Então, o que vai acontecer com o teu equipamento? 276 partidas, o máximo que ele consegue dar 210. Eu venho aqui num estudo comportamental. O estudo comportamental, o que ele já está falando para mim? Olha, o máximo que a gente vai conseguir, isso com base utilizando equipamentos de melhor performance, ou seja, colocando aqui equipamentos com um tempo de atendimento melhor, né? Vamos falar assim. Ou seja, eu vou trabalhar com equipamento com uma melhor performance de funcionamento, tá ok? Ele começa a me dar um relatório com uma performance um pouquinho melhorada. Só que lembre-se, o estudo de tráfego está falando aqui, ó, 276. Só que eu só consigo dar 239. O que vai acontecer com a curva? Repara aqui a curva. Você vai começar a não atender a população do teu prédio. E você vai começar a ter filas no saguão de entrada. Tanto na entrada, como na saída, como na sua hora de almoço. Tá? Isso é um problema típico que você vai ter ali. Tudo bem? Se atente a essa informação. Ok? E aqui no final, o manual de como funciona toda essa planilha. Ficamos à disposição, eu espero que esse preenchimento venha para sanar qualquer dúvida que você tenha sobre a planilha e como que ela funciona e quais são os benefícios que ela vai trazer para vocês. Tá ok? Qualquer dúvida, deixe seu comentário que nós vamos tentar atender da melhor forma possível e trazer outros vídeos para tentar sanar qualquer dúvida que você tenha no preenchimento da planilha como um todo. Ok? Ficamos à disposição. Qualquer dúvida é só nos contatar. Obrigado, até logo.